Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ainda de pé, fazendo favor. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem comigo em Malaquias, capítulo 3, versículo 17 e 18. O último livro do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículos 17 e 18. Quero agradecer mais uma vez a Deus por esta oportunidade maravilhosa de poder estar sendo mensageiro da palavra de Deus, motivo de muita alegria, de muito privilégio, mas também de grande responsabilidade. A minha esposa, minha auxiliadora, e também ao nosso pastor presidente, pastor Geraldo, pela confiança conosco. Malaquias 3,17 diz assim a palavra de Deus: e serão meus dias, e serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim em particular tesouro, poupá-lo-eis como o homem poupa a seu filho que o serve. Versículo 18: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Quero que a igreja repita comigo este versículo após mim. Então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade. Continua abençoando esta casa, esta igreja, os nossos irmãos. E que essa palavra entra, Senhor Deus Pai, produza frutos no nome de Jesus. Fale conosco, Espírito Santo. Amém. Todos os irmãos podemos assentar. Glória a Deus. Fiz questão de buscar esse globo aqui. Representa aqui, né? Trabalho, departamento de missões. Como hoje o curso está dirigido pelo departamento, no qual toda a igreja está englobada, amém, irmãos? Porque todos nós fazemos missões, amém? E nada melhor do que falar o que o Senhor Jesus prometeu para a sua igreja, amém? Se nós entendermos isso e vivermos isso, nós vamos fazer missões aonde nós colocarmos as plantas em nossos pés. Por quê? Porque nós teremos motivo de falar desse Jesus que nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Amém? E antes de falar sobre a escatologia, que iremos falar nesta manhã, queria deixar aqui uma introdução sobre o profeta Malaquias, o homem de Deus que o Senhor nos deu a oportunidade de escrever esse livro. Faz parte dos pequenos profetas, não questões de inteligência ou sabedoria, mas sim por causa do tamanho do seu livro, que é bem menor se comparar com Isaías, Jeremias, por exemplo. E Malaquias aqui, irmãos, nesse contexto, resumidamente vai dizer que hoje os ímpios podem até se alegrar, podem até achar que a vida deles é a melhor de todas as pessoas que vivem debaixo da presença de Deus, que eles se sentem liberdade, que eles se sentem com condições prósperas, financeiras, para ter uma vida boa e não há necessidade de buscar a presença de Deus. E o Senhor, então, nesse contexto, vai usar o profeta Malaquias para mostrar para que os dias deles estão contados. O Senhor, Ele vai fazer as pessoas entender e ver que há uma grande diferença daquele que é o justo, temente ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, e aquele que é ímpio, que afasta e não tem compromisso com a palavra de Deus. O Senhor vai mostrar para aqueles que aí na terra, no mundo, acham que a vida vai ser essa só, mas o Senhor vai mostrar que o Senhor vai poupar o justo,
vai poupar aquele que o serve no dia da sua ira. E o Senhor vai sim fazer essa distinção e vai colocar à sua direita as ovelhas do Senhor, aqueles que estão sendo apacentados pela sua palavra, e à sua esquerda vai ficar os bodes, os ímpios, aqueles que não servem. Então vale a pena estarmos na presença de Deus, vale a pena seguir o caminho de Cristo, mesmo que ele seja estreito, vale a pena, até porque o Senhor, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Como os varões aqui cantaram e adoraram o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. E uma das suas promessas, que é com certeza mais importante para o cristão, é que ele vai voltar para levar a sua igreja para morar com ele por toda a eternidade. Aleluia! O Senhor disse lá em João: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu não teria dito: vou vos preparar lugar. Senhor também, quando estava com seus discípulos ali após a sua ressurreição, e o Senhor marcou ali para encontrar com eles, o Senhor então se apresenta para eles, e o Senhor então derrama sobre eles a promessa do Espírito Santo. E o Senhor diz em Atos 1:8: e recebereis poder quando descer do alto o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Em seguida, o Senhor Jesus Cristo foi elevado às alturas. Os discípulos estavam olhando o Senhor Jesus subindo, e quando o Senhor vai até as nuvens, o Senhor então desaparece diante dos olhos daqueles discípulos que estavam ali, e aparece então, diz a palavra do Senhor, no versículo de número 11, do capítulo 1, lá de Atos dos Apóstolos, quando dois varões vestidos de brancos chegam diante deles e dizem para eles: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Sabe que esse mesmo que vocês vistes subir para o alto, este mesmo vai descer para encontrar com a sua noiva também nos ares. Então, igreja, é promessa de Deus. Esta é a principal promessa que o crente deve andar, viver e compartilhar, testemunhando da volta do Senhor. Glória a Deus. Sabemos, irmãos, que vai chegar o dia que vai soar a última trombeta. E a Bíblia vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17: ao soar da última trombeta, diz a palavra do Senhor, aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo nessa terra, e que o Senhor os levou nesse dia, quando a trombeta soar, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar dentre os mortos. Aleluias! Jesus foi o primeiro que ressuscitou. Então, se Jesus ressuscitou, todos que morreram em Cristo, diz a palavra de Deus, vão ressuscitar primeiro. E a palavra de Deus vai dizer: e nós, aqueles que estiveram em Cristo Jesus, vivos aqui nessa terra, serão arrebatados dessa terra, serão tirados dessa terra. Arrebatamento é tirar com força, com violência, arrancar desta terra. Após o arrebatamento, ocorrerão 7 anos muito extraordinários, tanto no céu como na terra. Quando será o arrebatamento? Ninguém sabe. O próprio Jesus disse na sua palavra que nem o Filho e nem ninguém sabe a hora e o dia que ele vai voltar. Isso não compete aos homens, mas o Senhor diz que nós devemos vigiar e orar para que esse dia não chegue como um dia de surpresa na vida de cada um de nós.
temos que estarmos vigilantes, porque esse dia vai chegar e vai ser num fechar e abrir dos olhos. Dá uma piscadinha, tá? É esse milésimo de segundos que vai haver o arrebatamento. Não vai haver condições de pedir perdão. Não vai haver condições de se curvar diante de Jesus e pedir misericórdia. Porque nesse dia, muitas pessoas sumirão dessa terra. Aleluia. E esses são aqueles que aceitaram Jesus, que viveram para Cristo, que renunciaram às suas próprias vontades, que buscou o Espírito Santo todos os dias da sua vida, que buscou obedecer às Sagradas Escrituras, que amou seu irmão como a si mesmo. Esses serão arrebatados e encontrarão aqueles que morreram em Cristo nas nuvens, e ali encontrará com o Senhor. Nesse dia, meus irmãos, nesse grande dia, quero falar primeiro lá do céu. Mas serão dias, anos maravilhosos, e o Senhor separa 7 anos para o povo de Deus se reunir nos ares, com o próprio Jesus Cristo presente com todos, vindo pessoas que outrora morreram em Cristo, vindo pessoas que eram da época dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Virão os discípulos que deram continuidade ao Evangelho do Senhor Jesus. Estarão seu pai, a sua mãe, seus irmãos ou seus filhos, que o Senhor já levou, e estará ali encontrando naquele dia lindo e glorioso para a igreja. Nesse dia terá 2 eventos importantíssimos que a igreja, somente os salvos vão estar participando. E um desses momentos importantes, eventos que estarão ali, os salvos participando, será o Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, o povo de Deus será julgado ali. Serão julgados as suas obras. Não estão ali para ser condenados, porque eles já estão salvos. Mas eles serão julgados pelas obras que fizeram nesta terra. Segundo Coríntios, carta do apóstolo Paulo, segundo Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Vou tentar ler os versículos que eu anotei aqui no meu esboço. Se puder colocar na tela, vai ser importante para agilizarmos. Segundo carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, segundo Coríntios 2, capítulo 5, versículo de número 10, vai dizer a palavra do Senhor: porque todos devemos comparecer entre o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Também quero que os irmãos entendem comigo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 12. E se alguém sofre este fundamento edificar, e se alguém sobre este fundamento edificar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarar, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, e a obra de alguém se queimar sofrerá detrimento, mas tal será salvo, todavia, como pelo fogo.
Glória a Deus. Então, o tribunal de Cristo é para os salvos. Eu e você que seremos arrebatados ou ressuscitados, se nós estivermos mortos naquele dia, estaremos comparecendo ao Senhor nas nuvens ali, e ali vai estar o tribunal de Cristo, onde o Senhor Jesus Cristo estará julgando as obras de cada um, para recebimento de galardões. Isso mostra a justiça do nosso Deus, porque aquele que faz a obra de Deus com diligência, com humildade, com amor, com graça, com força, com alegria, aleluias, esses que fazem para agradar a Deus e não para agradar aos homens, as suas obras passarão pelo teste do fogo, e se as suas obras não for queimadas, você vai receber galardões, você será coroado pelo próprio Mestre Jesus. Todavia, todos aqueles que fizerem a obra de Deus nessa terra, pensando receber algo da parte do homem em troca, fazendo para que o seu nome pudesse conseguir vários inscritos no YouTube, para esses que gostam de likes para aparecer na mídia, fazendo a obra, usando a palavra de Deus para apenas ser abençoado ali financeiramente ou outras situações, a sua obra será provada naquele fogo, e se for com palha e madeira, será queimada, e essa pessoa não receberá o galardão. Isso é justiça de Cristo Jesus. É um Deus fiel e justo para com todos. Então vale a pena fazermos para Deus e não para homens. Vale a pena você pegar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, na direção do anjo da igreja, para fazer, e fazer com excelência, e fazer o seu melhor, porque o Senhor, quando abençoa a vida de cada um de nós, Ele não dá nada pela metade, Ele não dá nada pouco, Ele dá por inteiro, Ele dá o melhor para todos nós. Esse dia será glorioso. Houve um debate dizendo se haveria no céu tristeza ou alegria. Eu sou totalmente contra quem fala que ali vai haver tristeza por causa da entrega dos galardões. Não teremos esse tipo de sentimento, até porque nós teremos um corpo glorificado, aleluias, e vamos ter a ciência e saber entender que o nosso Deus está sendo justo, e que aqueles que receberam galardões são pela justiça, e ali haverá alegria, e haverá ali felicidade diante do povo, diante da igreja de Jesus. Então, quer receber um galardão, quer receber vários galardões, faça para Deus e não para o homem. Seja grato ao Senhor. Se você está aqui nesta manhã porque alguém orou pela sua vida, pagou um preço, e hoje você é um privilégio para ouvir a mensagem, a palavra. Sai dessa igreja e evangeliza, entrega folhetos, ora por alguém, abraça alguém, fala que Jesus ama alguém, faça missões, deixa a sua coroa, o seu galardão aumentar, coopera com o reino de Deus, faz o inferno se esvaziar e faz o céu ser povoado. Aleluias. Mas ainda há um grande evento que vai acontecer também durante esses 7 anos com os salvos ali nos céus. Ali vai haver o casamento do noivo Jesus Cristo e a noiva, a igreja. E hoje, quem é a igreja? Somos eles, é eu e você, somos nós. Amém? Quem é a igreja de Jesus aí? Pode dar glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Vai ser o encontro do noivo com a noiva. Vai estar sendo ali selado o casamento. Aleluias. A noiva, aqueles que se aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não são os judeus, são a igreja que vai estar casando com o noivo. Os judeus, nesse dia, serão amigos de Jesus, que estarão ali, sendo testemunha do grande casamento das bodas do Cordeiro, do dia da festa do noivo Jesus Cristo com a sua igreja. Aleluias.
O Senhor disse na sua palavra, o apóstolo João escreve, Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Não me receberam. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas o Senhor deu, aleluias, autoridade. O Senhor deu pessoas que confessassem Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que o aceitassem Ele como Senhor e Salvador, esses seriam considerados filhos de Deus. Esses são aqueles que serão a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro. Então, quando nós confessamos Jesus, quando o nosso nome é escrito no livro da vida, nós fazemos parte da igreja de Jesus, que vai encontrar com o noivo nos céus. E ali vai ser o casamento do noivo com a noiva. Aleluias, glória a Deus. Ali haverá louvor, haverá uma grande festa nesse dia. Glória a Deus, o próprio Cristo vai estar servindo a sua noiva na mesa. Você tem dúvida disso? Vamos abrir a palavra de Deus. Está lá em Lucas, o médico doutor Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 37. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre esse dia glorioso. Lucas 12, 37 vai dizer assim as Sagradas Escrituras: bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, aleluias, em verdade vos digo, que Ele cingirá, aleluias, e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá, aleluias. O próprio Jesus nos servirá nesse banquete, onde estarão ali as festas do grande casamento. Se hoje você contempla o casamento de algum irmão, de alguma irmã, que é bem feito, que tem uma festa linda, que há pessoas maravilhosas ali se alegrando, se você contempla o casamento dos marroquinos, que é aquela buzinaça durante toda a ida para a igreja, e eles ficam ali muitos dias comemorando o casamento, esse dia aqui será o mais glorioso para a igreja, porque a igreja terá 7 anos para se alegrar com o casamento com o Senhor. Ali é o início do casamento de uma vida eterna com o próprio Cristo Jesus. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a igreja será contemplada, aqueles que hoje aqui, quem sabe são humilhados, quem sabe são envergonhados pelos homens, quem sabe pelos patrões ignorantes, patrões que não respeitam. Talvez você nessa terra está sendo roubado, está sendo enganado pelas pessoas. Creia que naquele dia você vai receber a sua bênção. Vai valer a pena você ter ficado nessa terra humilde, manso, misericordioso, cheio de misericórdia, alegre, feliz, cheio de paz, cheio de amor, cheio de compaixão. Vai valer a pena, igreja. Vai valer a pena você estar adorando ao Senhor nesta manhã aqui na igreja. Vai valer a pena você participar dos congressos que existem. Vai valer a pena você fazer a obra missionária. Vai valer a pena você estar limpando a igreja. Vai valer a pena você estar servindo o noivo Jesus nessa terra. Vai valer a pena. Glória a Deus, aleluias. Não vou estender mais sobre os 7 anos lá no céu, por causa do tempo. Por isso eu quero aqui agora mostrar, dentro da palavra de Deus, que vai acontecer aqui na terra durante os 7 anos após o arrebatamento. Esse dia, para quem ficar aqui, esses dias, esses anos serão terríveis. Quando a igreja será arrebatada, você pode pensar comigo, aqueles que pilotavam os aviões e foram arrebatados, se não tiver um piloto ali,
ao lado de um crente para pilotar o avião terá uma queda e muitas pessoas morrerão. De igual modo, os carros nas ruas, os grandes navios nos mares, se não tiver pessoas ali que não for crente, haverá muitos acidentes, haverá muitas mortes, porque aqueles que se converterem e entregaram sua vida a Jesus já não estarão aqui nessa terra. O mundo vai ficar um caos nos primeiros dias, meses do ano, porque o povo vai ficar desesperado pelo sumiço de várias pessoas. E se você pode entender comigo que quem vai dar a notícia do sumiço da igreja serão aqueles que teve o encontro com Jesus, mas se afastaram do caminho do Senhor e ficaram desviados, e nesse dia ficarão nessa terra. Nesse dia, aqueles desagrejados, aqueles que não mais frequentaram a igreja, aqueles que acharam que não valeria mais a pena pagar um preço de aos domingos, no mínimo, ir à igreja adorar o Senhor. Nesse dia, aqueles que acharam que eles podiam, no último dia, se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Jesus e voltar ao primeiro amor. Nesse dia não haverá mais tempo, porque eles estarão nessa terra, porque os desviados não subirão como a noiva da igreja está subindo. Então aqueles que se afastaram do caminho do Senhor, eles serão os mensageiros das pessoas aqui na terra. Quem sumiu aqui, aquele que desapareceu ali, esses agora estão nos céus com Jesus. E eu que conhecia a palavra, e eu que fazia a obra, mas que eu que desobedeci ao Senhor, eu fiquei aqui nessa terra. O Senhor cumpriu a sua promessa de voltar e buscar a sua igreja. Então pessoas, os desviados vão estar trazendo essas notícias para todo mundo. Aleluias. Nesse tempo, meus irmãos, como eu disse, haverá caos na terra. O povo vai ficar meio desesperado. Crise, situação econômica, religiosa, até porque a igreja de Jesus não vai estar mais aqui, o Espírito Santo de Deus não vai estar mais aqui. Aleluias. Haverá choro, tristeza, lágrimas. Mas aproveitando esse tempo, aproveitando esse momento, diz a palavra de Deus que vai surgir um homem. A Bíblia diz que vai surgir duas bestas. A palavra do Senhor vai dizer que uma besta vai subir, vai sair do mar, uma outra besta vai sair da terra. Satanás vai delegar poderes a essas duas bestas nesse período aqui dos 7 anos que a terra estará no caos. A primeira besta, ela é chamada de anticristo. A segunda besta é chamada de falso profeta. Sabemos que a trindade divina compõe-se Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. O diabo, que é um invejoso, quer ser igual a Jesus, quer ser igual a Deus, ele também vai fazer a sua trindade. Satanás querer ser Deus. O anticristo querer ser Jesus Cristo. E o falso profeta querer ser o Espírito Santo. Vai querer imitar a trindade. Mas nesse tempo, eles vão ter poder. E vão estar aqui nessa terra. E a Bíblia vai dizer que este homem, que é chamado o homem da iniquidade, vai estar se revelando diante dos homens. Porque, meus irmãos, se essa pessoa existe ou não, se é judeu ou não, nós não podemos falar, mas podemos saber que ele só se revelará quando a igreja de Jesus subirá para os céus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.
Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer em Daniel sobre as 70 semanas de Daniel. Quem já ouviu das 70 semanas de Daniel? Glória a Deus. São 70 semanas de anos, não são de dias, são de anos. E essas 70 semanas, ela começou e teve início lá na reconstrução do templo. Depois que o povo de Deus voltou do exílio babilônico, durou ali 7 semanas. Se você pegar, cada semana representa um ano. Então, 7 semanas vezes um ano, que representa 7 anos, vão ser 49 anos. Ou seja, 7 semanas vezes 7 anos, dias de anos, que representa 7. Se você multiplicar, isso dá 49 anos, meus irmãos. Aleluias. 70 semanas representa 490 anos. Então, desses 490 anos agora, dentre 49 anos vai ser esse período. Após a volta do povo de Deus do exílio babilônico, aí inicia aí mais um período de 69 semanas, que representa 434 anos. Porque 49 vezes 62 vezes 7, 62 semanas vezes 7, dá 434 anos. Você pega aí, você que é bom em matemática, 434 anos, mais 49 anos, dá 483 anos. Então teve as primeiras 7 semanas, depois as 62 semanas, então está dando 69 semanas. E esses 69 semanas vai até a crucificação de Cristo. Agora esse tempo, esse relógio de Deus está parado. Está voltando uma semana de anos para completar as 70 semanas de Daniel, que é referente a 49 anos. 7 anos, meus irmãos, que vai ser as 7 semanas, 7 anos após o arrebatamento. E esse relógio vai voltar a andar quando o arrebatamento vier à igreja. Esse relógio vai voltar a andar para terminar as 70 semanas de Daniel. E é nesse tempo que vai haver nesta terra a grande tribulação, no qual esse homem anticristo, ele vai aparecer diante da terra para trazer uma paz para o povo que estará aqui em desespero. Aleluias. E esse homem então vai ser um homem, um grande líder, político, de um grande conhecimento. Anticristo vai ser aquele homem que vai ser perspicaz, vai ter palavras persuasivas, vai saber dominar as palavras, vai saber colocar as palavras na hora certa para o povo que estará em desespero. Com isso ele vai ganhando crédito com o povo, ele vai ganhando crédito com as nações, ele vai fazer uma aliança com Israel. Israel que não creu em Jesus Cristo outrora como Messias, pelo contrário, levou ele a ser crucificado no madeiro, dizendo: liberta Barrabás, mas crucifica Jesus. Esses mesmos judeus, esses mesmos israelitas nesse tempo vão achar que esse homem, o homem da iniquidade, o anticristo, vai ser o Messias prometido. E esse homem vai fazer uma aliança com Israel e vai trazer paz a resolver todos os problemas da humanidade. Mas para resolver todos os problemas ele tem que ter poder, e esse poder Satanás vai delegar para ele com a permissão de Deus, porque Satanás não faz nada sem a permissão de Deus para cumprir a palavra. E ele vai ter a companhia de um homem chamado falso profeta. Esse será um líder religioso.
E nesse tempo, meus irmãos, não vai ter mais igrejas, denominações, faixas de igrejas. Esse político, esse líder religioso, ele vai fazer agora ter a sua própria igreja para adorar o anticristo. Nesse tempo haverá apenas uma crença. Todos que vão ter que crer nesse homem chamado anticristo. Esse líder político vai ser considerado como um Deus nesse tempo. E todos deverão se prostrar e adorar este homem. Nos primeiros anos, esse homem vai cuidar, vai zelar das pessoas. Vai anunciar ali como autoridade que ele vai ter, como uma pessoa que vai ter toda a autoridade diante da política, da economia. Ele vai então instalar uma moeda única para que ninguém possa comprar ou vender sem ter essa moeda única. Só que essa moeda única não vai ser uma moeda, não vai ser uma nota, mas vai ser uma marca que será registrada na mão e na fonte daqueles que estiverem aqui nessa terra. As pessoas no início não terão a obrigação de receber esta marca, a marca da besta. Está lá escrito, vamos ler, irmãos, sobre essa marca. Aleluias. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, me perdoa pelo horário, me perdoa. Eu tenho que passar aqui o que o Senhor me mandou passar nessa manhã. Aleluia. Apocalipse 13, versículo 16 e 17 vai dizer assim: e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto uma marca na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, meus irmãos, após ele inaugurar, instalar essa moeda, as pessoas que não quiserem ter a marca vão estar resistindo, vão estar se preparando de alguma forma, se estocando, ali mesmo naquela época, se tiver, é claro. Mas chegará um tempo que eles não vão ter mais escolha. Aqueles que desviaram do Evangelho, ou aqueles que nesse tempo não aceitaram a marca da besta. Esses homens, e quando falo homens, falo em geral mulheres, essas pessoas que não aceitaram a marca da besta, elas que vão resistir a essa marca, essas também vão encontrar com o Senhor, vão estar com o Senhor no alto, no céu, serão salvos, porque vão resistir a essa marca da besta. Não vão participar das bodas do Cordeiro, mas vão estar participando da vida eterna com o Senhor, e estarão governando com o Senhor na época do milênio, que isso aí é uma outra mensagem. O anticristo fez uma aliança, mas a Bíblia vai dizer que o pacto dessa aliança será quebrado na metade. Daniel 9:27 vai dizer dessa quebra dessa aliança, que Satanás, através da vida do anticristo, ele vai quebrar a aliança com todos nesse período, nesse tempo. Daniel 9:27 vai dizer a palavra do Senhor dessa forma. Aleluias. Por uma semana ele firmará um pacto com muitos. Só que na metade da semana, ou seja, metade dos 7 anos, metade, são 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta, e depois com a multidão das abominações virá o assolador, até que venha a consumação. O que será determinado será derramado sobre o consolador, sobre o assolador, perdão. Então, irmãos, vai ter um pacto, mas esse pacto será quebrado.
Nesse tempo da grande tribulação, não se esqueça, o Senhor ainda vai enviar 2 testemunhas. Uns dizem que pode ser Moisés e Elias, pelo fato da palavra de Deus dizer que as 2 testemunhas terão o poder de cessar as chuvas, de transformar a água em sangue. E se a gente lermos a palavra de Deus, nós vamos lembrar que Elias foi aquele que teve o poder de fazer cessar a chuva, e Moisés foi aquele que teve o poder de transformar a água em sangue. Mas uns dizem, outros estudiosos dizem que pode ser Elias, como também Enoque, pelo fato que foram os 2 que nunca morreram, que foram arrebatados. Nós não podemos saber. Podem também ser apenas 2 judeus que terão esse poder, esses poderes que o Senhor vai dar para eles, para fazer esses sinais. Tudo para evangelizar aqui na grande tribulação. Esses homens vai vestir saco, panos de saco, e o anticristo vai tentar matar, e vai matar após 1260 dias que esses homens estarão aqui pregando na terra. O Senhor falou para aqueles homens, dessas 2 testemunhas, durante 1260 dias: prega a palavra. Mas o anticristo vai matar esses homens, e esses homens, diz a palavra de Deus, eles vão ficar numa praça, ali vista por todos os homens. E nesse tempo, diz a Bíblia, que o povo que vai estar aqui vai se alegrar, vai festejar, vai fazer festa com os corpos daquelas 2 testemunhas ali. Mas a Bíblia vai dizer também que após 3 dias e meio, aleluias, essas 2 testemunhas vão ouvir uma voz dizendo: subi para aqui. A voz do alto de Deus dizendo: subi para aqui. E essas duas testemunhas vão ressuscitar na frente de todas aquelas pessoas que estavam fazendo festa naquela praça. Mas nesse tempo ali, o Senhor também vai selar 144 judeus, que vão dar continuidade para levar a palavra. Então, meu irmão, vai haver possibilidade de ser salvo, mas não queira ser salvo na grande tribulação, porque após os 3 anos e meio, dos 7 anos, na metade dos 7 anos, o anticristo quebra a aliança. Ele agora vai exigir, perseguir quem não tem a marca da besta. Não vai adiantar se esconder. Eles vão atrás, vão fechar as estradas, vão fechar os aeroportos. Quem não tiver a marca da besta e não aceitar a marca da besta serão mortos, sofrerão danos, serão decapitados, ou até muitos vão conseguir se esconder, mas vão passar fome. Então, meus irmãos, Senhor, nós temos a oportunidade de aceitar Jesus e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Faça hoje. Busque a sua salvação em Jesus Cristo hoje. Não deixe para depois. Não deixe para depois. E nesse tempo, esse homem vai se rebelar. Esse anticristo vai se rebelar. E um falso profeta que vai trazer uma imagem, onde essa imagem do anticristo vai aparecer, onde essa imagem do anticristo vai falar com todo o povo em todas as nações. E ali ele vai estar reunindo forças, exércitos, para destruir Israel. Porque quando o anticristo ele vai se colocar como Deus, ter a sua imagem ali sendo adorada, ele vai entrar no templo em Jerusalém, para sentar no trono de Jerusalém. Aí o povo israelita não vai aceitar. O povo judeu vai entender que aquele não é o Messias prometido. E eles vão ser contra o anticristo. É aí que o anticristo vai perseguir os israelitas, vai perseguir os judeus. E então vai ter aquela guerra que vai ser a guerra do Armagedon, onde as nações se reunirão, os reis, os exércitos se reunirão para destruir a nação de Israel.
Mas o Senhor, como eu disse aqui antes, o Senhor, Ele é fiel nas suas promessas. E Ele prometeu algo que a missionária Vitalina aqui leu nesta manhã, que eu falaria também, que era a questão que o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo que dele nasceria uma grande nação, e é a nação de Israel. O Senhor, diferentemente do anticristo, Ele não quebra aliança, Ele não quebra o pacto. Ele prometeu, Ele vai cumprir, de salvar o povo judeu. Aqueles que estiverem vivos, israelitas, terão a oportunidade de serem salvos ainda. Mas quando vai ter a guerra do Armagedon, e quando aquele exército ali emergido, se combater, ir para destruir o povo, o exército de Israel, que é o mais poderoso de todas as nações, essas nações e o anticristo, eles então, achando que vão vencer, nesse momento, vai descer do alto aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que é fiel para cumprir a sua promessa, aquele que disse que vai cumprir a aliança com o povo judeu, com o povo israelita, e ele vai descer do céu com a igreja. E a Bíblia vai dizer que a sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia vai dizer com o sopro da sua boca, todo aquele exército inimigo, adversário de Israel, serão mortos naquele tempo, e aqueles que estiverem ali vão se matar uns aos outros, porque o Rei dos Reis está por os pés dessa terra. Aleluias, aleluias. E a Bíblia diz, para finalizar, que o anticristo e o falso profeta serão acorrentados e serão lançados no lago do fogo e de enxofre. Glória a Deus. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Talvez eu peguei 50% aqui deste esboço, mas eu creio que a palavra foi enviada aos corações nesta manhã. Feche os seus olhos, fazendo favor. Nós temos oportunidade nesta manhã. Nós temos oportunidade de estar em comunhão com Deus, de ter a certeza, se o arrebatamento vier hoje e levar a igreja, nós subiremos para estarmos encontrando com Cristo e com aqueles que morreram em Cristo Jesus nos ares. Nós temos a confiança que nós seremos levados, mas quem sabe hoje o Senhor quer levar alguém de nós ali individualmente, e nós vamos ter a certeza, eu posso me levar, se for essa a vontade do Senhor, mas naquele dia nós seremos ressuscitados, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Você tem essa certeza? Você tem essa confiança? Você está em comunhão com Deus? Você está em comunhão com os irmãos? Hoje nós temos a oportunidade. Feche seus olhos, gostaria de orar pela igreja. Meu Deus e meu Pai, Senhor, a Tua palavra, Senhor, foi lançada aos corações. E nesta manhã, Pai, o Senhor achou guaridas, o Senhor achou corações contritos, corações quebrantados para ouvir esta mensagem, meu Deus. Pai, que nesta manhã, Senhor, nós venhamos sair daqui renovados, fortalecidos, edificados, e tendo a certeza, Pai, ora vem, Senhor Jesus Cristo, ora venha, Senhor Jesus Cristo, venha, Senhor Jesus Cristo, e busca-me, busca a sua igreja, Jesus. Nós temos que ter essa confiança, que Deus te fortalece, te sustenta, te enche, te dê força, te dê autoridade, te dê uma vida fiel com o Senhor, fiel com a palavra de Deus, aleluias. E ainda de olhos fechados, eu quero perguntar nesta manhã, para passar a direção ao nosso pastor.